Estamos de volta. Hoje estamos conversando com Cristina Svensson. Hoje não estamos falando de um livro, mas estamos falando de um tema importante, até para que nós tiremos as dúvidas existentes quanto à mediunidade. Estamos falando de estudos mediúnicos, como se processa, o que é isso, onde e como se praticar, enfim. Nós vamos continuar conversando com a Cristina, mas antes disso, queremos convidar você a ser o divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham acesso à informação, à consulta, à orientação, a lugares distantes onde as pessoas não têm acesso a essa oportunidade bendita que a doutrina espírita nos traz. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Colaborar para que nós cheguemos a esses lugares, a essas pessoas com mais qualidade. Agradecemos a sua colaboração. 0800 12 18 38. Bom, Cristina, vamos continuar falando de estudos mediúnicos. Vamos. Bom, agora vamos falar efetivamente o que se estuda, né? Porque se é uma faculdade natural que nós trazemos ao encarnar, por que estudar? O que estudar? Por que estudamos? Estudamos para ter conhecimento, estudamos para poder controlar algo que está em nossas mãos, seja o conhecimento profissional, enfim. Na doutrina espírita é a mesma coisa. Se nós temos uma ferramenta em mãos, nós temos que saber como utilizá-la. Não é desenvolver, mas educar, é isso? Educar. Desenvolver, na realidade, a gente brinca, né? O desenvolvimento mediúnico, mas na realidade, quem se desenvolve é o médium, é aquele ser que está por trás. Sim. Quanto mais ele se aprimorar, se transformar, melhor canal ele será. E será um intermediário mais efetivo. Então, na realidade, o estudo é para isso, é para que você possa não cometer equívocos na sua vida, que você sabe que muitos ainda cometem. E assim, o menos possível ficar suscetível ao controle ou aos desequilíbrios que podem ocorrer. Muitos acreditam que os espíritos estão à sua mercê, né? O tempo inteiro e vice-versa. Agora, na realidade, nós temos as nossas vidas aqui, estamos encarnados, precisamos de fazer a nossa programação. Então, nós temos que ter o controle daquilo que nós podemos realizar. Por isso que nós temos que fazer o nosso estudo numa casa, onde possa oferecer condições de ministrar esses cursos, onde você pode tirar suas dúvidas e onde você vai ser orientado ao que você pode e ao que você não pode realizar. E você tem a proteção, né? Com certeza. Porque se você fizer em casa sozinho, você não tem proteção. Então, existem realmente alguns médiuns que, por ignorância, não, às vezes nem por indisciplina, mas por ignorar, eles nem sabem que são médiuns, né? E começam a escrever, e acham que pode escrever a qualquer momento, e acham assim que os espíritos vão falar, agora você senta e você vai escrever. E não é bem assim. Eles respeitam a nossa individualidade. Sim. Eles sabem das nossas tarefas. Então, por isso que eles também se comportam, eles são mais equilibrados e disciplinados do que nós. Eles vão nos encaminhar para uma casa onde nós vamos ter essa oportunidade. Se temos a psicografia ou a psicofonia, nós precisamos estar filiados a um local sério, onde nós possamos desenvolver ou, vamos dizer assim, a gente nem fala desenvolver, aprimorar essa ferramenta para que ela possa ser colocada em uso. Acho que como tudo, né? Como uma profissão, você vai aprimorar essa profissão. Com certeza. Então, você tem essa faculdade, você tem o dom, vamos dizer assim, um dom, né, entre aspas, você vai exercitá-lo o melhor possível para que ele também se faça melhor a cada vez, né? Você sabe que a gente fala de dom, mas na realidade dom, essa palavra dom foi dos dons mediúnicos, foi o nosso querido Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, que fala, né, diversidade dos dons. Porque realmente ele considerava isso algo tão importante e tão sério, é uma habilidade, mas que você precisa realmente cuidar para que ela seja bem utilizada. E por isso que as casas espíritas estão aí para isso, você tem que... Mas é um processo, você não vai chegar lá e você vai achar que amanhã você vai estar sentado numa mesa ou num grupo e você já dando a sua passividade, se você é médium de psicofonia, ou trabalhando numa psicografia, se for para passar mensagens para alguém que já partiu. Então, não é assim, você tem que estudar, você tem que conhecer aquilo que você pode realizar. Até para você perceber a diferença que há entre o que você pensa e o que não é seu, Exatamente, porque muitos alunos acham o seguinte, na psicofonia eles acham, depois de todo um processo de concentração, todo um trabalho, numa sala preparada, e eles acham que aquilo ainda é deles.
Então, como que a gente vai poder? Então, é só o tempo, é só a prática constante que vai tirar essa dúvida que você tem. É meu ou pertence ao mundo espiritual? Além do que, né, Cristina, vamos ver se eu não estou falando bobagem. Muitas vezes o aluno ou o iniciante, ele traz uma mensagem e ele fala, mas será que é meu? Será que não é meu? Muitas vezes tem muito mais dele do que do espírito. No início pode ter. Não é? Claro, a gente costuma dizer o seguinte, que é um tema realmente até polêmico para muita gente, porque faz uma confusão terrível sobre a palavra animismo. Animismo. Entendeu? Porque, na realidade, animismo, o médium que é anímico, ele desconhece que ele é anímico. Porque é um conteúdo que ele pensa que é do espírito, na realidade é dele. Entendeu? Mas ele não sabe, então ele não está fraudando, ele não está fazendo nada errado. E não pode ter esse tipo de medo. Então, esse é um preconceito, porque é uma má informação. Muitas pessoas pensam que animismo é algo que ele faz propositalmente. Que é mistificação. Mistificação, confunde, ou com uma fraude, entendeu? Então, a gente tem que... Por isso que o estudo é fundamental. Porque nessa hora você vai saber o que é cada coisa. Até porque em todo fenômeno mediúnico existe o anímico, não é isso? Existe o componente anímico. Existe, não existe? Porque você é um ser, você está lá. Mesmo se você for falar uma psicofonia, quando é uma psicofonia consciente, quem que vai estar traduzindo? Sim. Então tem Quem sua ânima, tem você. Tem a sua ânima, tem toda a sua participação. Sim. Então isso, se eu falo, que é diferente, aí que começa a confusão. Porque quando a gente fala de um componente anímico, a pessoa já está achando que é animismo. Não, são coisas distintas. Na realidade, usa um componente que é seu, um arquivo que é seu. Uma característica sua. Exatamente. Aí, mas aquele médium fala sempre igual. Gente, mas aquele médium é o tipo de palavreado que ele falaria. Não é que o espírito não é que ele está fraudando nada. É o vocabulário que ele tem que é usado. Que ele é usado. Então ele vai falar da mesma forma, aquela mesma referência. Aliás, a gente sabe que tem um monte de espíritos que quando querem se comunicar, tem a mesma forma de se comunicar. Que a paz esteja com todos, sei lá, um exemplo, né? Ele vai falar sempre assim. Então o estudo, na verdade, vai servir para você usar do bom senso, do discernimento, para distinguir, né, o que não é seu. Isso. E, ao mesmo tempo, o que aquela mensagem está trazendo, né? Exatamente. E ele vai perceber o seguinte, é importante o estudo para você saber, ninguém direciona a sua vida a não ser você mesmo. Então, se existir alguma entidade ao seu lado, querendo dizer a você assim, faça isso, faça aquilo, às vezes coisas absurdas, é hora de você parar e procurar uma casa espírita, porque você não é a mediunidade que você tem, na realidade. Até pode ter, mas nesse momento é um processo obsessivo. Certo. Que a gente tem que também cuidar. Tá certo. Então, é muito importante. É importante, muito bom. Nós vamos continuar falando daqui a pouco. Nós vamos mais um breve intervalo e já voltamos.